Hey there, how's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês, está aqui para capacitar você a entender como você aprende e a tirar o máximo proveito disso. E hoje você vai ter uma aula prática do que eu tenho falado sobre English in Clusters. É uma proposta nova que a gente está trazendo que engloba numa única aula vários assuntos diferentes para economizar tempo e para fazer mais sentido para você e o seu cérebro entender que aquilo é relevante. Vamos lá? Tá afim? Você vai ver hoje Zero, First e Second Conditionals do If Clauses, todos de uma vez só, em menos de 40 minutos. Ficou curioso? Assiste até o final, é bem bacana. Um abraço. Hello there, how's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, o canal que mais do que falar de inglês está aqui para capacitar você a entender como você aprende e a tirar o máximo proveito disso. Nesses últimos dias a gente tem falado um pouco do English in Clusters e eu estou aqui hoje para dar uma aula prática de como esse English in Clusters funciona, para que a gente possa ganhar tempo, gastar menos energia e dessa forma poder treinar de uma forma mais fácil. Ok, vamos lá. Essa aula aqui é para um nível pré-intermediário ou intermediário, tá? A gente vai ver que a gente vai ter três assuntos aqui juntos, dos dois níveis diferentes, para que você possa ver como a gente pode trabalhar tudo junto. Então, eu vou misturar inglês com português, caso alguém que ainda não fala inglês esteja assistindo o vídeo, você vai conseguir entender da mesma forma, ok? Além desse, também tem uma aula para o nível básico, com outro assunto, que você também vai poder assistir aqui no nosso canal, ok? So, well, welcome to our class, and let's start talking about the topic of today. Today we're going to talk about if clauses. Então hoje a gente vai falar dos if clauses, os conditionals, né? Aquela palavrinha if, que significa se, em português, de condição. Então a gente vai falar de situações que são condições para que uma segunda situação aconteça, ok? Isso que é o if clauses ou conditionals. E o if clause, os if clauses, eles têm quatro, na verdade, né, mais do que quatro tipos. A gente tem o zero, first e second, que são os três assuntos que a gente vai ver hoje. Mas a gente também tem o third e a gente tem os mixed, que são misturas de mais de um, ok? A gente vai migrar dessa tela aqui para a tela da escrita, onde a gente vai digitar algumas coisas ao longo da aula, para você não se perder. Ok? So let's start. Talking about if clauses, what do you already know about it? O que você já sabe sobre isso? Muita gente aqui, quando vê o assunto dos if clauses, dos conditionals, ele fica meio desesperado, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, fica tranquilo, a gente vai desvendar esses mistérios, esses segredos aqui, e você vai ver que é bem mais simples quando a gente vai no sistema English in Clusters, onde a gente trabalha as ideias e só depois que a gente vê as estruturas. Pode respirar aliviado, que vai ser bem tranquilo e bem mais fácil do que você imagina, ok? Vamos começar? Vamos falar primeiro então de consequences, né? Coisas que acontecem naturalmente que a gente não pode evitar quando uma situação condicional acontece. Como assim? Vamos ver essa foto aqui. A gente está vendo essa fileirinha de dominós. Eu não sei se vocês faziam isso quando eram crianças, eu fazia muito. Aquela fileira de dominós, para a gente formar, né, aquelas imagens no chão. E quando você bate no primeiro, o que acontece? Ele derruba o segundo, que derruba o terceiro, que derruba o quarto, e aí você não consegue mais parar. Consegue entender a ideia de consequência aqui? Pois é exatamente isso. Quando a primeira coisa acontece, você não consegue evitar que a segunda aconteça também. So, talking about consequences, let's understand how it works. Vamos entender como ele funciona. For example, né? Por exemplo, se você não trabalha, qual é a consequência? Ou se você come muito chocolate, qual é a consequência? E aqui eu estou falando de consequências concretas, tá? Não é possibilidade não. É com certeza. Exemplo, se você não trabalha, você não tem dinheiro. A menos que você seja rico e viva de renda, né? Mas se você é um hellis mortal como eu e como a maioria das pessoas, se você não trabalhar, você não tem dinheiro. E se você come muito chocolate, o que acontece? Você engorda. Eu engordo. Qualquer pessoa que come muito chocolate
acaba engordando, acaba ganhando peso, não é verdade? Essas são as consequências naturais de não trabalhar e de comer, muito chocolate. Então, vamos ver aqui em inglês. So now let's go to English. If I don't work, what's the consequence? I don't have money, right? If I eat too much chocolate, I gain weight. Então vamos aqui para digitar. Então a gente está falando de I, para quem não lembra, pronoun, certo? Pronome. E a gente pode usar ali, pode substituir por qualquer um. We can substitute by he, she, it, we, they e you, que pode ser singular ou plural, certo? Então, a gente pode substituir aquele I lá por qualquer um desses, ou também podemos substituir por um nome ou um substantivo, a noun. Então pode ser João, pode ser Maria, pode ser um país, uma empresa, pode ser um substantivo, a árvore, o gato, enfim. Ok? So, just for us to refresh, só para a gente lembrar. Então, if I, lembra que o if é se, I. E aqui a gente tem o don't. Ok, vamos lembrar um pouquinho então dos auxiliary verbs. Ok? Então vamos lá. Auxiliary verbs. Não, vou até aqui para baixo que é mais fácil mesmo. Ok? Auxiliary verbs. O que você lembra disso? Vamos lá. Primeiro que auxiliary verbs, os verbos auxiliares, não existem em português, certo? Eles são usados em inglês para construir as frases na negativa, negative, ou nas interrogativas, certo? Opa, vai digitar muito rápido, isso que acontece, né? Ok? Então, em inglês eles servem só para isso mesmo. Ou para fazer uma frase negativa, ou fazer na interrogativa. Então, vamos voltar aqui. Se eu falo if I don't work, o don't auxiliary está indo para negativa, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos tirar esse negativo e vamos falar if I work, certo? Então vamos aqui para cima. If I work. E quando aqui a gente tem só o verbo trabalhar, certo? Quando a gente vai então aqui para o auxiliary verbs para a negativa, a gente vai usar o do, que é o verbo aqui auxiliar. Lembrando que pode ser também o verbo to be, certo? São os dois principais auxiliary verbs do inglês, que além, a gente tem outros, né? A gente tem o to have, mas a gente vai falar só desses dois hoje. Então vamos lembrar lá o seguinte, se eu tenho do como auxiliar, quando ele vai para a negativa, ele vira don't. Lembrando que he, she, it, o do é does, certo? Então ele vai para o doesn't. Ok? Por quê? Quando é he, she, it, a gente vai acrescentar o S para os verbos, né? Olha só, o do aqui, a gente acrescenta o S. E na negativa, então, acrescenta o not, então vai ficar doesn't. E esse nt aqui, ele é o not, certo? Só para relembrar, ou para quem está assistindo que não sabe disso ainda, ok? Se tem o verbo to be na frase, por exemplo, a gente está falando aqui do am, a gente está falando do is, e a gente está falando aqui do are, certo? Então, eles também vão para negativa. O am, no caso, eu vou falar am not. Também pode ser o ain't. Pode, ele é mais informal, certo? O is, que é o is not, vira isn't. E o are, que vira are not, fica aren't. Ok? Então, quando tem o verbo to be, é ele que vai para a negativa. Mas quando não tem, que é o caso aqui dessa frase, não tem o verbo to be, então a gente vai acrescentar o don't or o doesn't. Então lá na frase está if I don't work, certo? O que é que acontece? Vamos pôr uma vírgula aqui. Ops, quero tirar isso aqui então, vamos diminuir esse espaço. Ok? If I don't work, I... alguma coisa. Não é isso? Então, if, se, pronome I, pode ser um nome, pode ser um substantivo. Negativo do verbo auxiliar don't,
Work, trabalhar. I, vamos completar? Lembra lá? If I don't work. Então, if I don't work. Lembrando que o I sempre é a letra maiúscula. I, vai usar negativo de novo. Don't have money. Não é verdade? Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Qual é a outra frase que a gente tem lá? O do chocolate, certo? So, if I eat too much chocolate. Much, muito. Too much, demais. Chocolate, I. O que você completaria aqui? Certo? If I eat too much chocolate, I gain weight. Eu ganho peso. Pelo menos nós, réis mortais, ganhamos peso se a gente come chocolate demais. Certo? Ok. Voltando então aqui. If I don't work, I don't have money. If I eat too much chocolate, I gain weight. Ok. E aqui então vamos falar da estrutura. If, simple present, e depois da vírgula com a pessoa aqui. Se a reticência significa a pessoa, I, ou o nome, Maria, ou o objeto, o gato. E aqui vai repetir, I, Maria, ou gato, simple present. Voltando aqui. Lembra do simple present? Né? Os verbos com I, you, we e they são os verbos normais. He, she, it, eles acrescentam S. Então vou aqui só mostrar. Relembrando, e mais uma vez falando, estou dando essas dicas também para quem é mais básico que está assistindo, para ele entender como é que a coisa funciona, certo? Então, por exemplo, if... Eu vou colocar um nome em vez de colocar he, tá? If Steve. Lembra que acontece com o negativo? Vai acrescentar o S, porque é he. Então, doesn't work. Ups. Eu posso usar o he, ou posso usar o Steve. Então, eu vou usar o he para não repetir. He doesn't have money. Ok? E aqui eu vou substituir na própria frase. Vamos colocar o Steve mesmo. If Steve. O que acontece com o verbo quando é he, she, it? A gente acrescenta o S. Eats too much chocolate. He gains weight. Então esse S aqui, ó, no caso do do, como ele termina em O, a gente acrescenta o E. Esse ES aqui, ES, é esse mesmo S aqui, que é a conjugação, digamos assim, verbal do inglês. So, if Steve eats, he gains. Ok? Então, simple present, simple present. Your turn. Sua vez. Completa essa frase. Vamos lá. If I don't sleep well. Se eu não durmo bem. Vou falar de mim. If I don't sleep well, I get tired. Se eu falar do Steve, he doesn't sleep well. He, e aí não precisa ser maiúsculo, é só o I, gets tired. What about you? E você? Como que você completaria a frase? Presente simples. Presente simples. Ok? If I forget to pay my bills. O que acontece se você esquecer? Forget to pay. De pagar my bills. Suas contas. O que acontece? Ok? So, if I forget to pay my bills. I can't have electricity. Eu não consigo ter eletricidade. Or I have my banking account blocked. Eu tenho minha conta bancária bloqueada. Ok? Então, esses são exemplos. Só para a gente lembrar. Simple present, simple present. Acabamos de ver então aqui consequências. Vezes zero conditional. O conditional zero, né? O zero conditional. Consequências, aquilo que a gente não consegue evitar. Ok, so we saw zero conditional. Como é que você vai praticar ele então? No your turn. Traz para a sua vida real. Pensa na sua vida coisas que se acontecerem,
que consequências vão trazer. Lembrando, não pode ser possibilidade. Ah, talvez, se eu não for na reunião, eu posso perder o emprego, ou eu posso levar uma bronca. Aqui são possibilidades. A gente está falando de consequência, certo? Não vai escapar dela. Então vamos para possibilidades reais. E essa é a primeira diferença. Estamos falando de possibility, real possibilities, ok? Alguma coisa que realmente pode acontecer, ok? Então mudou, não é consequência, é uma possibilidade. It's a possibility. For example, do you bet a lottery? Por exemplo, você joga na loteria, ok? Então, qual é a possibilidade? Você pode ganhar ou você pode perder, não é verdade? Tudo bem que a possibilidade de ganhar é muito menor. Exemplo, Mega Sena. Qual é a sua chance de ganhar na Mega Sena? É uma em quase 54 milhões. Ou seja, você teria que fazer 54 milhões de apostas para ter certeza de que você vai ganhar. E aí transforma a possibilidade em consequência. Ok, então essa é uma possibilidade, certo? Então, ganhar na loteria é uma possibilidade? Se você joga, sim. Você pode mudar de emprego? Também é uma possibilidade, não é? Bem, nesse caso então aqui, nós vamos trabalhar com essas duas possibilidades como exemplo, ok? Então olha lá, de novo, if I, não mudou, win the lottery, ganhar na loteria. I will. Lembra que falamos aqui dos verbos auxiliares? Auxiliary verbs. Uma outra categoria que a gente tem aqui, que funciona igual, são os modal verbs. Certo? Modal verbs são verbos especiais que sempre eles, digamos, modificam o verbo seguinte, ok? Eles podem transformar em possibilidade, podem transformar em uma obrigação, podem transformar numa permissão, eles podem transformar também em futuro, ok? Então eles não são exatamente verbos auxiliares, porque eles não indicam tempo verbal, mas eles indicam uma categoria diferente. Nós temos inúmeros modais, né, verbos modais, e nós temos também inúmeras situações que eles representam, mais de 20, só para você ter uma ideia, ok? Alright, so let's go there. If I win the lottery, I will, por exemplo, in my case, move to Ibiza. Eu vou mudar para Ibiza. So, simple present here aqui. When, if I win the lottery, I will move. Dois verbos juntos. Will que indica que isso aqui é futuro. I will move to Ibiza. E vamos falar de novo do Steve. O que acontece quando a gente fala he, she, it com verbo? Acrescenta S. If Steve wins the lottery, he will move. Ah, e olha que interessante. Aqui nós não teremos o S, porque o will muda essa regra. Por isso que ele é modal, ok? Então ele muda. O verbo aqui fica todo normal, ok? So if Steve wins the lottery, he will move to Ibiza. Ok? If I change jobs, se eu mudar de emprego, I will make more money. Vou ganhar mais dinheiro. I will live in Rio de Janeiro. Vou morar no Rio. Atualmente eu moro em São Paulo. Então, são exemplos, ok? So, if I change jobs, I will, por exemplo, live in Rio. Alright? If I change jobs, I will live in Rio. What about you? E você? If you win the lottery, what will you do? If you change jobs, what will you do? Traz para a sua vida. Exemplo aqui. If I study English, I will. Se você estudar inglês, o que vai acontecer? O que pode acontecer com você, com a sua vida? You will get a better job. Vai arrumar um emprego melhor. You will watch a movie without subtitles. Vai assistir um vídeo sem legenda. If I become fluent. Ou, como a gente tem falado aqui no nosso canal, proficient, que é acima do fluent. Então, I will what? Be happy, be satisfied,
o que vai acontecer com você? Faça o silêncio para você pensar um pouquinho. Traz para a sua vida, que isso que faz a diferença. E olha aqui, ó, a estrutura. If, simple present de novo. Mas é a segunda parte da frase que muda. A gente vai usar will e outro verbo. A diferença do zero conditional em estrutura, que é como a gente faz a frase, é essa. O zero, simple present. O first, simple present e will com outro verbo. Mas nas ideias a diferença é grande. Consequência é que a gente não consegue escapar para uma possibilidade real. Your turn. Sua vez de praticar. Vou falar a frase e vou deixar... Aliás, vou te mostrar aqui uma coisa e vou deixar você pensar um pouquinho. Olha essa foto. Essa é uma foto histórica da época da Guerra do Vietnã, onde essa mulher está oferecendo uma flor para os soldados que estão indo para a guerra, né? Tentando, entre aspas, mudar a ideia deles, sabendo que não vai fazer, mas ela está aqui, tentando fazer a parte dela, certo? Ok, então vamos pensar aqui. Quais são as possibilidades dessa foto? Completa para mim. If she offers, lembra aqui, ó, the flower, o que pode acontecer? Aqui a gente vai ver que a segunda parte da frase pode mudar o sujeito. Porque se ela oferece a flor, o que o soldado pode fazer? If she offers the flower, the soldier... Olha, então isso pode acontecer, Bob? Pode acontecer sim. Exemplo aqui em cima. Olha só, cadê? If I don't work, aí você pode dizer, my bills won't be paid, aren't paid. My bills aren't paid. Vamos mudar aqui? My bills aren't, verbo to be na negativa, auxiliar, paid. Se eu não trabalho, minhas contas não são pagas. Mudei aqui, ó, tá vendo? Não é o why. Então isso pode sim acontecer. If she offers the flower, the soldier will accept. Or, accept. Or, vamos colocar uma outra possibilidade. Will laugh. Vai rir dela. Ok? Olha só, são possibilidades. A gente tem mais de uma opção. Ok? Vamos ver uma outra opção aqui? If the soldier accepts the flower, o que pode acontecer? Pensa aí. Pode acontecer algo com o próprio soldado. The soldier will feel happy. Pode ser? Então, he will... Olha o will aqui de novo. Feel happy. Pode. Or the woman will feel happy. Isso. Então, olha que interessante. Como a gente está falando de possibilidade real, eu posso substituir o will por can, que é no sentido aqui de poder como possibilidade. The woman can feel happy. Sim. Okay? É uma possibilidade também. Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje profundamente, porque aqui já é os conditionals com modais. A gente vai estudar isso em uma outra ocasião. Então, essa é a prática aqui dessa foto. Ok? Então, vamos só recapitular. Ok? A gente falou de consequências, algo que a gente não pode escapar, onde a gente tem simple present, certo? E possibilidades reais, onde a gente falou de simple present e will para coisas que podem acontecer. Ok, vamos para a última parte? Tá vendo como é rapidinho? Quando a gente trabalha o English in Clusters com ideias, a aula se torna mais rápida. Vamos falar então de possibilidades irreais. E Bob, agora você me confundiu aqui. O que você quer dizer com isso? Ué, a gente não falou de possibilidades reais, coisas que podem acontecer? Ganhar na Mega Sena é uma possibilidade real, não é? Porém, para quem joga. Você joga na Mega Sena? Se você não joga, não é uma possibilidade real. Mas você pode sonhar? É claro, porque a gente pode sonhar, certo? Então a gente está falando aqui de suposição.
daquilo que algo poderia acontecer. E olha que interessante, foca nesse poderia, esse i aqui, porque ele é importante. Falando da Mega Sena, olha como muda a frase. Ganhasse na loteria, porque não é uma possibilidade real. Então, se eu ganhasse na loteria, se eu mudasse de emprego, então transformamos isso numa possibilidade irreal. Então olha só, a mesma frase. If I won the lottery. Olha o verbo aqui, mudou. Não é mais win. I would. Também mudou. Não é mais will. If I changed jobs. Opa, também mudou. Aqui tem um D agora. I would. Também mudou. Vamos voltar lá. Vamos pegar as mesmas frases, ok? Para que a gente possa entender direitinho. Então, if I... Vamos mudar aqui, vamos tirar o Steve da parada. If I won the lottery, I would move to Ibiza. Então, aqui a gente está falando do verbo, mudou para o passado. O passado de will também é would. Então, aqui a gente está passado, certo? Ok? Então, olha só. If I won, I would move to Ibiza. O when é verbo irregular, lembra disso? Porque os verbos regulares, como change, a gente acrescenta o D. Os irregulares não tem regra, cada um é cada um, certo? E o would continua aqui. A função desse would é transformar o verbo, o que em português a gente fala de ia no final. Então, como estava no anterior, presente. If I win, I will move. Eu vou mudar. Mas aqui, ó, if I won, se eu ganhasse, eu mudaria. Tá vendo como em inglês o verbo em si não muda? O que muda aqui é essa indicativa. E nos verbos regulares a gente acrescenta o D e o would não vai mudar. Vamos falar do Steve, porque aí aqui a gente vai ter outra diferença. Alright? If Steve won, os verbos no passado não vão pro S. É só no presente. He would move to Ibiza. If Steve changed jobs, he would live in Rio. Ok? Então, olha só. Falamos aqui dessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. If I were a millionaire, I would. Se você fosse um milionário, o que você faria? If I gave up on English, I would. Se você desistisse do inglês, o que aconteceria com você? E aqui vamos abrir um parênteses para duas coisas. Primeiro, if I were. Olha que interessante. O verbo to be no presente, am, is e are. Quando vão para o passado, o am e o is viram was e o are viram were. Certo? Se I am é o presente, se o I am é presente, ficaria I was, certo? Porque o was é o passado de am. Então por que aqui tem o were e não was? Porque quando a gente fala de if clauses, a gente tem essa exceção. Toda vez que é o verbo to be que vai para o passado, vira were. Então, if I were, if you were, if he were, não muda. Todos eles ficam igual, ok? Então, essa é uma regrinha. Quando está com if apenas. Foca nisso. If I were a millionaire, I would travel the world. Viajaria o mundo. If I gave up on learning English, se eu desistir de aprender inglês, ou de estudar inglês, I would lose my job. Eu perderia o meu emprego. Enfim, muita coisa pode acontecer. Ok? Alright, the structure, a estrutura. If, simple past, won, changed, would, plus verb. Então, só para a gente comparar. Simple present,
will e verb. Simple past e would. Ok? Vamos praticar? Sua vez. E agora, a mesma foto. Pensa. Vamos supor que ela não ofereceu a flor. O que teria acontecido se ela tivesse oferecido? Então, olha só. Vamos voltar aqui para essa frase. If she offered the flower, the soldier would accept it or would laugh at her. Rir da cara dela. Certo? Então, olha só. Tá vendo? É só essa parte que muda. Alright? E a gente pode fazer também da outra forma. Olha só. If the soldiers accepted the flower, she... Ups, aqui tá ruim, mas é she would feel happy. The woman could feel happy. Ups. Feel happy. Lembrando que nós não vamos entrar nisso aqui agora. Ok? E aí? Fácil ou difícil? A gente viu em 30 minutos 3 pontos gramaticais que normalmente as pessoas precisam de 4 meses para estudar e trabalhar e treinar. É claro, você precisa praticar. E aí entra, então, o caso, a sua homework. Como, então, que você pode praticar em casa? Vamos lá. Aqui nessa página nova, nós vamos falar do homework. Eu chamo homework de Consolidation Practice. Ok? Porque é um exercício, uma prática de consolidação. Muito mais do que tarefa. Lembra, a gente precisa treinar de novo depois, porque para o nosso cérebro tem que ser relevante e tem que fazer diferença. Tem que ter um sentido, senão ele esquece. E é essa repetição que faz o nosso cérebro entender que aquilo é importante, então ele grava. Ok? Então, o que você pode fazer? Consequences. So, imagine a situation in your life, real life, in which, na qual, if something happens, the consequence, for sure, com certeza, is ou é. Então você vai pegar situações. Imagina a sua própria vida, como ela é hoje. Se algo mudasse ou se algo acontecesse, desde que fosse com certeza, essa parte aqui é extremamente importante. For sure. Não pode ser possibilidade. Tem que ser com certeza. Então você pode pegar uma foto, você pode imaginar a sua situação, alguém que você conhece, e assim você faz as frases, ok? Faz as frases na afirmativa, muda para negativa, vê o que muda no sentido. Lembra, em inglês é sentido, ok? Real possibilities. A mesma coisa, certo? Pensa numa situação que é real e que se mudar, tem some possibilities. Certo? Então não é for sure, mas tem possibilidades diferentes aqui. Certo? Então, situações em que isso acontece. E vamos agora então para unreal possibilities. Opa, ficou negrito aqui. Ok? Então a gente está falando de assumptions. Estamos falando de suposições, de sonhos, mas nada de concreto, certo? Então você pode fazer essas frases e você pode também procurar em algum site como BBC Learning English, British Council. Você pode procurar, vou até digitar aqui, você pode procurar aulas sobre isso. www.bbc Learning English.com. Ups, que bagunça. bbclearningenglish.com.
Também pode ser www.britishcouncil.com. Ok? Então você pode ir lá e ver outras lições caso você queira praticar mais e com áudio e tudo mais. E aí, diz pra mim, é fácil ou é difícil essa parte dos if clauses, dos conditionals? Ok? O que você acha? Eu espero que você tenha gostado e que agora é partir para a prática, trazer para a sua vida real e internalizar, gravar essa informação. Forte abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!